Meus irmãos, recebam a paz. Credo, gente. Vamos fingir que eu não cumprimentei vocês e vamos de novo. Meus irmãos, recebam a paz. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Só os bonitos digam aleluia. Os mais bonitos digam eu estou aqui. Deus abençoe vocês. É muito bom poder retornar à minha casa e ter a alegria de uma vez mais poder falar da palavra do Senhor. Eu vim um dia antecipado porque eu queria participar com vocês deste culto de domingo. O nosso compromisso firmado aqui está toda a primeira segunda-feira de cada mês. Inclusive, se puder colocar o banner, está feito aí? O banner de amanhã, segunda do Rehobote. Nós estamos vivendo um tempo de ampliação de tenda, um tempo de milagre, e amanhã vai estar conosco aqui essa dupla de pastores, Alisson e Vitória. Se você ficar curioso, entra lá nas redes sociais, você vai ver, são muito usados por Deus dentro da área do louvor, na ministração, na cura, na libertação, na revelação. Deus usa muito eles. Então, se eu fosse você, não perderia amanhã por nada. Traria o esposo, a esposa, o filho, o periquito, o papagaio, o cachorro. Vai ter uma igreja pet ali do lado, e o pastor, você já sabe quem é, né? O pastor alemão vai cuidar lá, vai ter tudo. Então você não tem motivo para não vir amanhã. Eu sei que é segunda-feira, eu sei que você vai estar cansado, eu sei que você vai levantar cedo, assim como muitas outras pessoas, mas é você quem sabe o tamanho do milagre que você precisa. Tem hora que nós precisamos sacrificar um pouco para receber coisas boas dos céus. Queridos, Bíblia Sagrada, a Carta das Revelações, o livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo de número 22. Antes de eu começar a ministrar, eu quero deixar algo bem claro a vocês. Eu não me recordo de ter ministrado aqui na minha igreja, na minha casa, uma mensagem de um teor tão pesado quanto eu vou ministrar hoje. Essa mensagem não é desconfortável só para quem ouve, é mais desconfortável para quem prega. Mas eu tenho certeza que é o que Deus tem para nós aqui essa noite, e eu vou ser fiel àquilo que o Espírito colocou em meu coração. Eu vou ler, se você puder me acompanhe, tá? Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico eu sou, e estou enriquecendo, de nada eu tenho falta, e não sabes, é pesado a palavra, mas em todas as versões está escrito, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. Curve a sua cabeça por um instante.
eu quero fazer uma oração com você. Peça ao Espírito Santo que me dê graça, ousadia, para ministrar tudo o que Ele colocou em meu coração. E aí eu vou te pedir a gentileza, se possível for, não caminha se for desnecessário, não converse se for desnecessário, não tire a atenção das outras pessoas se for desnecessário, porque quem rouba a semente do coração do homem é o maligno inimigo de nossas almas. Senhor, muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Te louvar e te agradecer pela vida do pastor Júnior, pela vida da pastora Rose, pela vida de todos os pastores, obreiros desta casa. Te agradecer pela equipe de louvor, pelos músicos, pela mídia. Te louvar pela recepção, te agradecer pela vida de cada um que aqui está. Eu sei que o Senhor não erra mensagem, não erra mensageiro. O Senhor não erra quem veio para o culto, e o Senhor não fala com quem não veio. Se estamos aqui é porque o Senhor quer falar conosco. Eu te agradeço, Senhor. Ó Deus Espírito Santo, que não seja apenas o meu conhecimento, o meu intelecto, mas que seja a tua voz sobre a minha voz e as tuas palavras em minha boca. Me ajuda, me sustém, Senhor, me dá força, graça, intrepidez, ousadia para poder falar tudo quanto o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você diz? Pode se assentar. Livro do Apocalipse, ou também chamado de o livro da revelação, embora alguns achem que seja um livro de difícil entendimento, mas a verdade é que ele já é uma carta revelada do que vai acontecer. Basta ter fé no que se lê e esperar e aguardar para tudo o que vai acontecendo. João, quando vai ter a revelação daquilo que está acontecendo, ele está em um período muito difícil da sua vida. Ele está sofrendo como talvez o último apóstolo que tinha a coragem de pregar o evangelho verdadeiro dentro daquele tempo, e por isso arrebanhava muitas pessoas e arrumou muitos problemas com o Império Romano. Domiciano vai lançar João em uma ilha chamada Ilha de Patmos, e nessa ilha a intenção era que não fosse mais propagado a palavra da verdade, porque João não tinha meia conversa, a palavra era reta, o papo era reto, era sim, sim e não é não. Então, o João vai ser lançado na tentativa de calar o profeta. Só que quando se tenta calar um profeta, deixando ele na solidão, entende-se que quem fez isso realmente não conhece Deus, porque sempre que um profeta está sozinho, é o ambiente em que Deus revela a glória dele para ele. Quando João está sozinho, o Senhor aparece a ele e diz: João, escreve as coisas que eu te entrego. Parece que é uma coisa assim meia bagunçada. Coloca para mim Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1, que vai falar sobre a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo. E João tem a missão de passar isso, testificar essas palavras, entregar aos anjos das igrejas que estão na Ásia. João tem a missão de receber a revelação e passar a revelação exatamente como ela é, para aqueles que estão como responsáveis. O Senhor vai se apresentar como aquele que anda no meio dos 7 castiçais, aquele que está entre as 7 estrelas. Ele está dizendo: eu sou aquele que conheço as minhas igrejas e conheço os anjos que eu coloquei lá. Quando a Bíblia fala desse anjo que foi colocado em cada igreja, está se referindo ao pastor, aquele que tem a missão de cuidar, de zelar, aquele que será o grande responsável pelo dia de prestação de conta diante do Senhor. É ele quem vai ser responsável pelas almas que o Senhor deu para ele cuidar. E dentro desta revelação, João vai direcionar 7 cartas. Quantas cartas?
7 cartas. A primeira carta ele vai direcionar à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, a terceira carta à igreja de Pérgamo, a quarta à igreja de Tiatira, depois a igreja de Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. É um texto maravilhoso para se estudar, para pregar, para meditar. Mas hoje eu quero falar sobre a última igreja. Dentre essas 7 igrejas, Laodiceia é a única igreja que não recebe um elogio. É a única igreja que não recebe uma palavra de afago acerca daquilo que tem feito. Se você pegar sobre as outras igrejas, capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre elas, vai apresentar, vai dizer que o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você mesmo tendo pouca força não negaste o meu nome. Vai lembrar o Senhor dizendo: volta-te ao primeiro amor. Vai trazer elogio dizendo: vocês testam, vocês provam aqueles que são falsos, que dizem que são apóstolos e não são. Vai dizer que ele sabe aonde está instalada a sinagoga de Satanás. O Senhor vai tecer elogio às outras, e é claro, dentre elas a Filadélfia, aquela que é mais elogiada de todos. E nós como igreja queremos ser como Filadélfia, mas cá entre nós, a verdade é que nós estamos muito distante de ser como Filadélfia é. Filadélfia, a igreja modelo, a igreja verdadeira, a igreja que tem homens de Deus, que zela pela palavra, uma igreja caridosa, uma igreja que enfrenta as dificuldades, mas uma igreja que está de pé, que não nega o Senhor. Mas o que o Senhor me trouxe aqui essa noite foi para falar sobre Laodiceia. Os laodicenses, aqueles que vão ouvir esta carta, são um povo próspero, são um povo muito rico. Dentre todas as igrejas da Ásia, da cidade mais próspera do império, daquele momento, do Império Romano, é Laodiceia, conhecida por sua riqueza, por seu comércio e por sua medicina. É extremamente rica, conhecida como o centro financeiro aonde os bancários estavam, e se torna a província mais importante da Ásia Menor pelo grande poder aquisitivo, conhecida pela estrutura e dizer-se ser autossuficiente. Depois de um grande terremoto na década de 60 depois de Cristo, as cidades vizinhas foram devastadas, foram a ruínas, e Laodiceia recusou a ajuda do governo romano para que ela pudesse ser levantada. Os próprios cidadãos, os próprios moradores reconstruíram a cidade de Laodiceia, porque se gabavam da sua riqueza. E cá entre nós, gente, como é bom nós sermos abastados no tangente a dinheiro, a finança, a riqueza. Como é bom a gente bater no peito e dizer: não tenho falta de nada, sou rico e estou enriquecendo. Como é bom a gente realmente dizer: não dependo de ajuda governamental, não preciso de ajuda de poderosos, porque na verdade eu tenho tudo o que eu preciso. Isso é legal, é muito bom. O problema é que quando essa autossuficiência passa além do que chamamos de dependência de Deus, e Laodiceia se tornou isso, conhecida pela sua lã, que era diferenciada da época, uma lã negra, brilhosa, que preenchia todo aquele reino, e ficou famosa por ser diversificada na área têxtil, e ganhou muitas riquezas com isso, conhecida por causa da medicina, porque eles inventaram uma pomada, um colírio chamado colírio frígio, que passava para tratamentos oculares. Essa região, essa cidade era muito afamada, muito calorosa, muito cheia de riqueza. Então não dependia das pessoas, não dependia, porque se gabava de tudo aquilo que tinha. E aqui existe um grande problema, é quando a gente se gaba do que temos e não damos a glória devida àquele que nos deu tudo que temos. Quando nós colocamos a nossa riqueza, quando nós colocamos os nossos bens materiais, quando nós colocamos aquilo que adquirimos acima daquilo que é quem nos deu, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Eterno que concedeu todas essas coisas. Mas como todo mundo não pode ser perfeito ao extremo, Laodiceia tem um problema. Pergunta para mim: qual, pastor?
Pergunta para mim, qual, pastor? O problema de Laodiceia é que Laodiceia não tinha água, não tinha nem sequer uma fonte pequena, não tinha nem sequer um poço cavado que encontrou água, porque Laodiceia estava em uma região que não chegava água, mas quem tem dinheiro dá um jeito, ou como alguns dizem, que o dinheiro compra tudo. Laodiceia, então, por ser rica, começou a fazer construções em aquedutos para que trouxesse a água quente de Aerópolis, uma região conhecida por suas águas termais, e pelas águas que tinha em Aerópolis foi feito um duto, até que chegue em Laodiceia. Em contrapartida, do outro lado, há uma cidade chamada Colossos, e Colossos era conhecida pela sua água fresca, pela sua nascente. Então ela também usa aquedutos para trazer as águas que estavam lá em Colossos, para poder trazer até Laodiceia. Então a riqueza vai resolver o problema que eles têm com a dificuldade da água. A riqueza vai trazer para eles a comodidade, porque na verdade eles queriam água quente, essas águas termais que até hoje são usadas como águas medicinais também. Era para se banhar. Quem aqui já visitou Termas dos Laranjais, quem aqui já foi em águas termais, vai para quê? Vai para se banhar, vai para poder aproveitar aquele ambiente. O que eles queriam é trazer aquela água quente até eles, só que a distância até Laodiceia e o caminho das águas pelos aquedutos fizeram com que a sua temperatura diminuísse, e quando ela chega lá, ela chega morna. E aí tem um problema, porque a intenção é que a água chegasse quente, mas a água chega morna. De igual modo, assim como de Colossos, a intenção é que aquela água gelada, refrescante, boa da nascente chegasse lá, mas pela distância essas águas também não chegam geladas. Então esse é o contexto histórico dessa cidade. Jesus, quando escreve, quando faz através de João as suas palavras, ele vai falar exatamente no tangente daquilo que se vive. Então aprenda uma coisa: Deus sempre vai falar com você dentro do ambiente que você vive e com palavras que você consiga compreender. Quando ele começa a escrever João, ele vai dizer: ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve, capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então entenda uma coisa: há uma responsabilidade, há uma carta direcionada, e o responsável por receber a carta é o pastor da igreja. É o pastor quem vai passar as informações que foram vindas do céu. Não são informações alheias, não são informações que não fazem sentido, são informações que precisam ser tratadas, porque ele ama Laodiceia. Diga assim comigo: a carta a Laodiceia. Não, gente, fraco e feio, desorganizado. Diga: a carta a Laodiceia é uma carta de amor. Às vezes o amor vem com palavras duras, mas é porque precisa ser acertado para que o amor floresça. Ora, todo aquele que ama corrige aquele a quem ele ama. Todo aquele que ama chama atenção para que o amado se proteja, que prossiga bem. Então o que nós vamos discorrer daqui para frente é uma carta de amor. Me ajude a pregar, por favor. Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado, que passou o perfume importado dela para vir para o culto e veio toda cheirosa, e diga para ele: são palavras de amor. Diga para ele: não se sinta ofendido, se sinta amado, porque são palavras de amor para você que você precisa ouvir. A carta começa a ser escrita e ele diz assim: assim diz o amém. Espera aí, nós aprendemos acerca da palavra amém e utilizamos ela sempre na confirmação ou na conclusão ou como um ponto final. Quando nós terminamos uma oração, nós dizemos amém. Quando nós ouvimos alguma coisa de alguém como profecia, nós selamos dizendo amém. Ora, Jesus se apresenta como a confirmação da promessa de Deus. Ele é o fiel
fiel e verdadeiro. Então, quem está falando é o amém. Este amém aqui não é só aquele que termina, este amém é aquele que começa e aquele que termina. Ora, Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 27 vai dizer que, olha lá, e criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, homem e mulher o criou. Coloca o 26, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem. Então ele está falando sobre façamos, é no plural, não é sozinho. Esse Jesus está desde o início até o fim da criação, que escreveu João em Apocalipse capítulo 1 versículo de número 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele não só esteve na criação, mas ele também está na consumação de todas as coisas. Ora, tudo que foi feito por ele. O Evangelho João escreveu no capítulo 1 versículo 1 a seguir, vai dizer: e no princípio era o verbo, ou era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, é isso aqui que eu estou dizendo. Quem está falando com você é quem te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Assim como ele disse a Jeremias no capítulo 1: antes que eu te formasse, ele está dizendo: antes de você sair da madre, eu já tenho plano sobre você, eu já tenho vida para você, eu já preparei coisas para você. Então, se você vai ouvir tudo que eu vou pregar, é porque ele está dizendo: eu te conheço no íntimo, no oculto e no profundo. Ele não te conhece porque alguém falou alguma coisa para você, ele não te conhece porque alguém foi lá e te delatou. Não, ele está dizendo: eu te conheço antes da formação dos ossos. Então que fique bem claro para você: eu sei quem você é, em cada ambiente que você passa. Eu te formei no ventre, te conheci, e antes de sair, a tua história já estava escrita na palma da minha mão. Dá uma olhada para alguém e diga para ele: Deus te conhece antes mesmo de você nascer. Você é resposta de oração de alguém. Para algumas pessoas parece não ter sentido. Como é que Deus me conhece? É porque antes que você fosse formado, tinha alguém dizendo: Senhor manda, Senhor me dá, Senhor concebe, Senhor faz na minha vida. Você é fruto de oração de alguém. Agora escuta, quem está dizendo é o amém, quem está dizendo é o fiel. Ora, o que é o fiel? Apocalipse 3,14, o fiel é aquele que não trai, o fiel é aquele que não engana, o fiel é aquele que não troca, o fiel é aquele que está dizendo: eu comecei e eu também termino, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela também. Quem está falando aqui é: ainda que você não permaneça fiel, eu sou fiel à minha palavra. O que você está querendo dizer, pastor? Que toda promessa que ele te fez está de pé, ele não volta atrás, ele não recolhe, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria ou não faria? Deus está pregando na minha boca para alguém: todas as minhas promessas estão de pé sobre a sua vida. Ele vai dizer, quem está escrevendo isso aqui é a verdadeira testemunha, é alguém que não troca seu depoimento, é alguém que não muda o que fala por causa da circunstância.
É alguém que não se vende porque alguém comprou. E quem já trabalha em causa aqui, quem é advogado, ou quem conhece empresas que trabalham direto com isso, sabe que de acordo com aquilo que se dá, opiniões se mudam, o que não deveriam. Mas quem está trazendo essas palavras é a testemunha fiel. O princípio da criação é aquele que está dizendo: eu não mudo o que eu disse ao teu respeito, eu não mudo o que eu disse a respeito da tua família. Então, tudo que eu estou apresentando aqui é para que você entenda que quem está falando não é qualquer um. Quem está falando aqui não é questão de ser o pastor Tiago, não. O pastor Tiago só está transferindo aquilo que já foi dito. Agora escuta, por favor, o que a Bíblia vai dizer no versículo de número 2: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E cá entre nós, quando ele está falando de conhecimento de obras, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que você anda fazendo, eu sei o que você anda praticando, eu sei aonde as suas mãos estão indo e aonde os seus pés estão pisando. Eu sei as mesas que você se assenta, como eu também sei as conversas que você tem, que você acha que ninguém sabe, mas eu sei das tuas obras. Alguns têm obras geniosas, obras maravilhosas, obras boas, obras agradáveis, obras que dá vontade de sentar e ouvir diversos dias. Outros têm obras ruins que se envergonham de dizer delas, e o Senhor sabe de todas essas obras. O problema são aqueles que nem obras têm, nem boas e nem ruins, que não sabe o que está fazendo. E eu vou pregar para gente apática aqui hoje, para que você tome um chacoalhão e desperte, porque Deus não te chamou para ser medíocre, Deus não te escolheu para ser mediano, Deus não te escolheu para estar no meio termo, dependendo daquilo que vem dos outros. Deus te chamou para ser diferente. E aí, agora vai apertar, porque o Senhor começa a dizer que nem és frio e nem quente. E aí ele vai dizer: quem dera, oh, que bom, que pelo menos você fosse quente, ou você fosse frio, ou que você fosse frio, ou que você fosse quente. Eu estou pregando para uma igreja inteligente, então eu vou poder falar isso aqui, porque algumas pessoas querem utilizar deste termômetro de quente e de frio, e dizer que nós temos que estar como Aerópolis, nós temos que estar como eles, porque as águas estão termais, são quentinhas, e Herápolis são águas quentes. Então vai dizer, nós temos que ser como eles, e não frios como Colossos. Se você observar a escrita, Jesus está dizendo o seguinte: quem dera foras frio ou fora quente. Aqui Jesus não está falando sobre essa temperatura, Jesus está falando sobre ser nascente. Vou repetir, Jesus está falando sobre ser fonte, porque qual é o trabalho de fonte? O trabalho de fonte é servir de nutriente para alguém que vai até ela, porque a fonte de água quente vai cuidar da saúde, vai cuidar dos músculos, vai trazer tranquilidade, vai ajudar a dormir, além de tantos outros benefícios que tem. Mas a água fria é aquela água que mata a sede, aquela água que te dá um gás, aquela água que te desperta. Sabe aquele calor terrível, a gente diz: vou tomar um banho ali na cachoeira para dar aquele despertar na gente, aquela água gelada. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que vocês não são nem fonte que serve de cura, e vocês nem são fonte que serve para saciar a sede de alguém. Na verdade, vocês estão vivendo do resquício que alguém deixou. E cá entre nós, Deus não te chamou para viver resquício nem sombra de ninguém. Deus te chamou para ser fonte para alguém. Oh, eu vi 6 mãos levantadas, e isso me empolga a pregar. Deus te chamou para curar as feridas de alguém. Deus te chamou para aliviar a carga de alguém. Deus te chamou para ser água que sacia a sede de alguém. Eu estou pregando para uma igreja viva aqui. Jesus não te chamou para ser mediano. Oh, olha para alguém que está do seu lado e fala: quem dera você fosse quente ou frio. Diga para ele: quem dera você fosse quente ou frio.
mediano, vive da temperatura dos outros, vive daquilo dos outros. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus te chamou para ser fonte. Vou repetir: Jesus te chamou para ser fonte. Jesus, no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Vou repetir: quem tem sede, venha a mim e beba. No último dia, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e exclamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Quem bebe da fonte de Jesus nunca mais tem sede. Como ele disse à samaritana: rios de água viva fluirão do seu ventre. Laodiceia, você está se gabando que você é rica. Laodiceia, você está se gabando que você não precisa de nada. Oh Laodiceia, você acha que você é a tal, que você não precisa de ninguém. E cá entre nós, você bate no peito e diz: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu sou cheio de bem. Vai para o versículo 17: eu sou cheio de bem e de nada eu tenho falta. É um perigo as pessoas que estão dizendo que de nada tem falta. É um perigo as pessoas que são autossuficientes demais. É um perigo as pessoas que dizem: eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso que ninguém ore por mim. Sabe de quem é esse dito? De desigrejados, de quem não tem mais temor a Cristo, de alguém que acha que virou a quarta pessoa da Trindade para dizer: tudo o que eu tenho é o suficiente para mim. Deixa eu dizer uma coisa que vai doer, mas talvez você precise ouvir. Tem gente que é tão rica, que a única coisa que ele tem é dinheiro e mais nada na vida. Agora, se você começar a observar os textos bíblicos que falam sobre rico, diga o nome dele, e aí eu vou mostrar para você. A Bíblia vai começar a dizer lá, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 a seguir, vai falar sobre uma mulher viúva que era rica. Olha só, é viúva e é rica. Por que não fala o nome dela? Por que não fala quem ela é? Vai dizer que ela é rica. Se você lembrar da parábola contada por Jesus, a parábola é entre o Lázaro e o rico. Se você lembrar o que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí eu vou esclarecer isso para você. É porque esse tipo de rico não é quem tem prosperidade, é um rico que o nome dele é rico, e o nosso nome não é rico. O nosso nome está escrito no livro da vida. Rico é título para quem tem muito, agora nome é para quem foi chamado para ir para o livro da vida. Pastor, você está falando que eu tenho que ser pobre? Não, seja inteligente. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que mesmo com a riqueza e a prosperidade que Deus te deu, Ele deve ser o primeiro plano, Ele deve ser a prioridade, Ele deve estar além de tudo. É mais vale o nosso nome no livro da vida do que o nome enrolado com as coisas aqui embaixo. Ah, Laodiceia, tudo que você tem é das coisas aqui de baixo. Dá para dar um glória? Se não der para dar glória, diga aleluia. Olha o que eles se gabam. Eles se gabam dizendo: rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Estão se gabando de coisas terrenas. Oi, igreja, minha igreja que eu amo, a igreja que eu sirvo ao Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a nossa família, a nossa igreja. Tem gente que se gaba das coisas da terra, mas a única coisa que ele tem é o que é da terra, e ele já não tem mais nada do céu. Tem gente se gabando da casa que mora, do carro que anda,
do saldo bancário que tem. Mas tudo isso vai ficar aqui, porque querendo você ou não, daqui a pouquinho a trombeta vai soar, e eu vou subir para a eternidade, porque o meu nome está escrito lá. Levante a mão por um instante para adorar ao Senhor. Levanta a mão por um instante para adorar a igreja que vai subir, a igreja que vai para o céu. Isso, levanta a mão, abre a boca, entrega um júbilo de glória, de adoração. A primeira igreja batista missionária em Trindade, abre a boca e faz aquele barulho. Só quem está se preparando para subir, para ir para o céu. Não, ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, o ferrugem, o ladrão vem e toma antes. Ajunteis tesouro no céu, lá você terá coroa. Nós estamos, deixa eu ver quem está se preparando para ir. Deixa eu ver quem está se preparando para ir. Abre a boca, faz aquele barulho que agrada ao céu. Quem está preso às coisas terrenas vai ouvir o que não quer ouvir. Porque na boa, gente, pode abrir a sua Bíblia, você vai ver que essa mesma palavra está escrita na sua Bíblia. E cá entre nós, quem é assim de 40 anos para lá, assim igual eu, sabe que os antigos diziam que essa palavra é um palavrão. Cala a boca, menino, não fala essa coisa, vai chamar coisa ruim aqui para dentro. Alguém é dessa época ou só eu? Que bom que eu não estou sozinho. Eu contei essa história, minha avó contou, eu não sou dessa época aí não, viu? Deus revelou sua idade agora. Olha para cá. É pesado, é muito pesado, é até desagradável de ler, mas vamos dividir ela para ficar melhor. E não sabes que és, porque ele está tão preso àquilo que ele tem, porque ele não consegue enxergar o que ele é. Laodiceia é uma igreja narcisista, é uma igreja que acha que ela é a tal, que ela é a top, apaixonada por ela mesma, necessidade de enriquecer mais do que aquilo que tem, narcisista, e não enxerga o que é. Não vou falar sobre isso, depois você estuda. Tem gente que acha que é porque é uma palavrinha que está bonitinha na moda. Não, é complicado. Ele vai dizer: você não sabe o que é um diga de destituído, de não ter, do que foi tirado, graça do Senhor. Divide em 3. Alguém que perdeu a graça. Cara, quão triste deve ser ouvir isso. Quão difícil deve ser de ouvir isso. Mas será que você não percebeu que você perdeu a graça de Deus? Será que você não percebeu que o brilho fugiu do seu rosto? Será que você não percebeu que você está apático? Será que você não percebeu que você não é quente nem frio, você é morno? E pelo fato de você morno, o Senhor está dizendo: eu vomitar-te-ei da minha boca. É o Senhor dizendo: você não me agrada nem de um jeito e nem de um outro. Eu estou falando de paladar, nem frio nem quente. Você não serve nem para isso e nem para aquilo. Você está apático, está indiferente. Você não adora como tem que adorar. Você não vive como tem que viver. Você não se entrega como tem que se entregar. Você fica nessa vida mediana. Eu vou lá no culto de domingo. Você até gosta, você até simpatizante, você até amigo do evangelho, mas amigo do evangelho é apenas morno. Deus não te chamou para ser morno, Deus te chamou para ser quente ou para ser frio. Deus não te chamou para ser simpatizante, Deus te chamou para ser filho dele, Deus te chamou para ser servo dele, Deus te chamou para ser usado por ele. Então, pelo amor de Deus, você não é morno, você é filho, você é servo, você foi, pelo amor de Deus, adora de verdade. Não dá mais para o evangelho ser fingido, não dá mais para adoração ser fingida, não dá mais para se entregar pela metade. Eu sinto de pregar aqui essa noite, quem dera
você fosse quente ou frio, quem dera. Eu estou vendo muita gente chorando. Eu sei o peso da palavra que eu estou pregando aqui. Calabaia, Chomanacalapara, Chorabadacanto Ramaia. Ele critica uma igreja que não tem fervor, uma igreja com falta de compromisso e espiritualidade. Ele critica, digão. Não tem coisa pior do que ver alguém pregar sem amor. Não tem coisa pior do que ver alguém cantar sem amor. Não tem coisa pior do que ver alguém recepcionar sem amor, mal-humorado. Não é quente, não é frio, é morno. Uma mensagem sem sal, sem tempero. Uma mensagem que não toca ninguém. Não é quente, não é frio, é morno. Alguém que toca só por tocar. Não é quente, não é frio, é morno. Deus não te chamou para ser morno. Ele disse: você é sal, você é luz, você brilha, você é tempero, você ajuda alguém. Ele te chamou para ajudar alguém. Ele te chamou para ser fonte para alguém. Seja fonte, seja fonte, seja fonte para alguém. Eita, que o pastor Tiago veio quente. Amanhã tem palavra de vitória. Amanhã tem palavra de consolo, de renovo. Amanhã o pau vai quebrar aqui. Amanhã é os dons. Hoje a gente precisa ouvir, precisa ouvir. Dá uma olhadinha para esse crente bonito que está do seu lado. Se ele tiver coragem de olhar para você ainda, e diga para ele: comida boa é comida forte. Fala para ele: você já passou do desmame, você já passou da fase do leitinho. Você precisa de um caldo de mocotó, precisa de uma comida pesada, você precisa de alguma coisa que te dê sustância para você andar um pouquinho mais. Hoje é angu e no angu tem caroço, que é para dificultar um pouquinho mais. Olha para mim. Eles têm só uma riqueza ilusória, porque o Senhor vai chamar de miserável, avarento. Vai mexer nos escorpiões aqui agora. Miserável. Tem, mas não reparte com quem precisa. Tem, mas não ajuda quem precisa. Deixa eu dizer uma coisa, gente: ninguém é tão pobre que não consiga estender a mão para ajudar quem precisa. Ninguém é tão pobre que não consiga de uma forma ou de outra ajudar quem precisa, gente. Deus me deu uma graça para poder ajudar pessoas. E fala: pastor Tiago, você tem dinheiro? Oh meu Deus, pobre de maré desse. Mas eu tenho amigos, eu tenho contatos, eu conheço pessoas que têm. Eu sei fazer uma ligação, eu sei mandar uma mensagem, dizer: tem alguém que está passando por isso e por isso e por isso. Deus te deu para você poder ajudar alguém. Meu pastor, é agora e manda. Deixa eu dizer uma coisa para você: não seja avarento, não seja miserável. Compartilha, porque riqueza compartilhada é riqueza aumentada. Vou repetir: riqueza compartilhada é riqueza aumentada. Todas as vezes que você abençoa alguém, Deus do céu está dizendo: ele entendeu, então eu mando mais para ele, para que ele possa abençoar mais pessoas. Bate na mão de pelo menos uma pessoa e diga para ela aí: Deus te deu para você abençoar alguém. Deus te deu para você abençoar alguém. Deus te deu para você abençoar alguém. Pode ser com dinheiro, pode ser com dom, pode ser com conhecimento, pode ser com um abraço, pode ser com uma palavra, mas você precisa repartir aquilo que o Senhor te deu. Não seja morno, não seja morno, não seja morno. Faz sentido para você agora a expressão morno? Porque para a nossa cultura não faz muito sentido, né? A maioria das pessoas prefere beber alguma coisa morna do que muito quente ou do que muito gelada. Mas o que o Senhor está dizendo é alguém que não é fonte de coisa nenhuma. É alguém que só depende do que vem dos outros. E aí eu caminho para o final, e a gente fica de pé e ora, porque eu sei que a gente precisa fazer uma oração específica aqui. Não sabes que és pobre, cego, nu. Jesus vai mexer em todo o ambiente deles,
porque eles se achavam ricos. E Jesus vai dizer: vocês não têm mais a minha graça, vocês são pobres. Vocês vendem a lã mais rara, lã negra e brilhosa, mas vocês estão nus e a vergonha de vocês estão aparecendo. Vocês são chamados de a medicina da época. Vocês têm escola oftalmológica que criaram pomada, mas vocês estão cegos, vocês não enxergam. Oxalá que o Senhor abra os teus olhos espirituais enquanto eu prego. Não é para enxergar a vida do outro, mas é para enxergar a sua própria vida. Assim como disse Paulo: examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu não vim aqui te examinar, eu não vim aqui te apontar, eu vim com uma palavra espiritual, para que as escamas caiam dos seus olhos, para que você veja que você sem Ele não dá certo, para que você veja que a sua vida sem Jesus não vai muito longe. É um convite a viver a promessa. O convite do Senhor é, versículo 18: aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, ouro provado no fogo. Peraí, Jesus está vendo tudo isso, e mesmo assim Ele não vai obrigar. Não, Ele não vai obrigar. Olha para alguém e diga: Jesus não vai te obrigar a nada, é decisão sua. Ele só veio te aconselhar, Ele só veio te trazer uma palavra de despertamento. A decisão é tua, quem tem que mudar é você. Ele está dando o conselho: eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado no fogo. Peraí, o que ele está dizendo? Eu te aconselho a ter uma riqueza sem mancha nenhuma, a ter uma riqueza sem deformidade, a ter uma riqueza sem sujeira, porque o fogo purifica o ouro e faz ele ser reluzente. O que Jesus está dizendo é: eu aconselho a você a se envolver no meu fogo, para que as impurezas sejam consumidas e que você tenha um brilho que eu coloquei sobre a sua vida. Porque o fogo do o fogo do Espírito tira o pecado, o fogo do Espírito tira a imundícia, o fogo do Espírito tira a calúnia, o fogo do Espírito tira a mentira, o fogo do Espírito tira a fofoca, o fogo do Espírito tira o disse-me-disse, o fogo do Espírito tira o mexerico, o fogo do Espírito acaba com panelinha, o fogo do Espírito nos aproxima de Deus, o fogo do Espírito nos aproxima do céu, o fogo do Espírito nos aproxima do dom. Recebe fogo do Espírito de Deus, recebe fogo do Espírito de Deus. Seja queimado, tira as impurezas, queima Jesus, queima hoje aqui, Jesus, queima o coração dele de novo, Jesus, queima no fogo. Jesus vai dizer: eu aconselho que você compre de mim veste branca, branco, que fala de pureza, branco, que fala de santidade dentro do contexto bíblico, branco, que fala de algo que é separado. Jesus está dizendo: vocês têm muita lã negra que faz você ganhar dinheiro, mas eu venho buscar uma noiva com uma veste limpa. Oh glória! Eu venho buscar uma noiva com uma veste sem mancha. Oh glória! Eu venho buscar uma noiva com um vestido intacto, limpo. Cuidado, noiva do Cordeiro. Nós que somos igreja, tira o nome da carta para Laodiceia e coloca o seu nome nessa carta, porque ela foi direcionada a você. Como é que andam as suas vestes? Onde é que você anda pisando? Onde é que você anda passeando? Cuidado aonde as suas vestes estão passando, porque ele vem buscar uma igreja
zelosa, uma igreja de boas obras, uma igreja que não mostra a sua vergonha, uma igreja que não tem medo de pregar a verdade, uma igreja que não deixa a nudez aparecer. Ela está dizendo: tem veste nova nessa casa. Urabacala, chorabacala para Xandaraia. Tem vestes espirituais aqui. Enquanto eu estou pregando, eu sinto que o Espírito está revestindo algumas pessoas aqui. Recebe revestimento, recebe revestimento, recebe revestimento através do Espírito Santo para cobrir a nudez. Jesus vai dizer: vocês se gabam do colírio que vocês têm, vocês se gabam das suas pomadas, mas está cheio de gente que usa pomada só para ver o que quer. Vai doer, mas você precisa ouvir. Tem gente que só vê o que ela quer, a verdade ela não quer ver. Só consegue ver o problema na vida do próximo, só consegue ver o problema na vida do outro. Mas lá vem Jesus com seus ensinamentos dizendo: antes de ver o cisco que está no olho do seu irmão, tira o travessão, a trave, o argueiro que está no seu. Deus não te chamou para cuidar da vida de ninguém. Deus te chamou para cuidar da tua vida, da tua saúde, da tua casa. Aí, meu Deus, eu não queria, mas eu vou ter que falar. Até quando você vai ficar se preocupando com a vida de A e de B, e a sua vida toda embaraçada? O colírio não serve para você, a vestimenta está suja, você está falando do que não devia, está pecando o que não deveria fazer. Mas eu vim pregar essa noite dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Porque todo aquele que eu amo, todo aquele a quem eu amo, eu corrijo, eu repreendo, eu castigo todo aquele a quem eu amo. Se você está ouvindo, é porque Ele te ama. Se você está ouvindo, é porque Ele te ama. Se você veio aqui, é porque Ele está te amando. Ele está dizendo: o meu amor é tão grande por você, o meu amor é tão grande por você. Seja zeloso, seja cuidadoso, se dedica de verdade, cara. Se entrega de verdade, faz as coisas com verdade. Para de fazer as coisas para te agradar. Olha aqui para mim, quem foi que disse que louvor tem que ser para você? Quem foi que disse que o culto tem que ser para você? O culto é para Deus, a gente é que vem que prestar. Aí tem um monte de gente dizendo: o culto que o Senhor nos deu nada. É a gente que tem que entregar culto para Ele. Então entrega um culto de verdade, entrega um culto de verdade, entrega um culto de verdade. Porque eu tenho certeza que na hora que o Gabigol fez o terceiro, aí você virou de cabeça para baixo. Aí você esculhambou todos os mineiros. Aí você acabou como um grito, tá até rouco, não consegue nem falar. E aí na hora de dar glória a Deus, calma, pastor Zé Carlos, não é com o senhor não, fica tranquilo. Eu sei que o senhor é corintiano, fique em paz. Recebe isso aí porque Deus é fiel, calma. Eu tinha que fazer uma brincadeira, senão não era eu. Olha para cá. Por que é que você não consegue adorar a Deus de verdade? Vamos acabar com esse fingimento. Vamos acabar com esse fingimento. Vamos acabar com essa mentira, com essa farsa. Vamos jogar essa máscara no chão e dizer: pastor, eu não grito, eu não gosto disso, eu não rodopio, eu não pulo. Quem é que está falando disso? Eu estou falando de verdade na adoração. Tem gente que é tão verdadeiro na adoração, mas você não vê ele se mexer, mas você olha, ele está chorando, está se entregando ao Senhor. Tem gente que é verdadeiro na adoração só quando ele grita, só quando ele balança, quando ele corre, quando ele pula. Tem gente que é extravagante igual eu. É a minha verdade diante do Senhor. Eu não sei qual é a sua verdade, mas pelo amor de Deus, meu filho, entra na verdade da adoração diante do Senhor, porque Deus só procura uma classe de adoradores. Deus só procura uma classe de adoradores.
adoradores. Deus não procura mais nada. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou de novo. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, o senhor está falando demais aí, eu não sei o que é. Então abre a sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tal que assim o adora, a tais que o adoram. Será que Deus encontrou hoje aqui? Será que Deus encontrou hoje aqui? Deixa eu ver se Deus encontrou alguém com uma verdadeira adoração. E se Ele encontrou, Ele não vai ficar parado. Ele vai na direção de onde Ele encontrou. Calamaia, Ele vai na direção de quem Ele encontrou. Aí Ele vai dizer no versículo de número 20: eis que estou à porta e Isso, tem alguém abrindo a porta. Tem alguém abrindo a porta. Tem alguém que está abrindo a porta para ele. Vai ficar olhando para mim com cara de delegado do Iraque até que hora, de braços cruzados. Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta do teu coração. Amolece esse coração de pedra, desmancha essa cara fechada, glorifica o meu nome enquanto eu vou entrando para poder ceiar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alguém ouvir a minha voz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alguém ouvir a minha voz, ele não só está batendo na porta, ele está gritando: abre e deixa eu entrar. Abre e deixa eu entrar. Se ele entrar, ele está dizendo: vou fazer festa, não sou eu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e com ele eu cearei. Ceia é festa, é alegria, é comunhão. Ele está dizendo: festa, festa, festa. Eu vou entrar para fazer festa. Eu vou entrar para mudar isso na sua vida. Eu vou entrar para mudar a sua história, porque quando Jesus entra, tudo muda. Quando Jesus entra, tudo muda. Você pode ficar de pé? Se a palavra falou com você e você quiser, você pode ficar de pé. Porque existe um convite. O convite é o arrependimento. Jesus chama a mudança e a renovação de vida espiritual a todo aquele a quem Ele ama. Ele está batendo na porta em busca de relacionamento. Ele está batendo na porta em busca de relacionamento. Eu preciso saber se alguém está de porta aberta para Ele. Ao que vencer, só vence quem luta. Só vence quem está em disputa. Só vence quem entrou em guerra. Só vence quem está em busca de conquistar alguma coisa. Então Ele está dizendo: eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas ao que vencer, tem um troféu, tem um galardão, tem uma recompensa. Eu vou conceder para ele um lugar de honra para se assentar no meu trono, junto com o trono do meu Pai. Tem uma promessa, tem uma recompensa, tem um prêmio, tem uma vitória, tem algo novo
para quem se entregou a Ele. Existe uma coroa de glória, existe uma pedra branca com um novo nome, existe um corpo incorruptível, existe uma cidade onde ouro só serve para gente pisar, existe um rio de águas cristalinas que saem do trono de Deus, existem muros brilhantes e reluzentes como jaspe e cristal. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar lugar. Ele deixou uma promessa para a gente. Ele nos instruiu e disse: na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar e vós também. Há um céu de glória, há um céu de glória, há um chamado para o arrependimento aqui hoje, há um convite ao arrependimento aqui hoje. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Tudo que Ele falou aqui foi para mostrar o quanto Ele te ama. Se você se sentiu tocado por aquilo que o pastor pregou, isso aqui não é para te expor. Se você acha: pastor, eu preciso reatar minha aliança com o Senhor, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem gente que está aqui, tem gente que é líder, tem gente que está servindo, que precisa acertar os ponteiros com o Senhor. Tem gente que vem para a igreja há muito tempo, há muitos anos. Eu não estou falando só de quem se afastou, eu estou falando de uma igreja que não tinha problema, de uma igreja que o culto era bom, de uma igreja que estava tudo certo. Mas hoje o Senhor está te chamando ao arrependimento e dizendo: a gente precisa acertar algumas coisas aqui. Vem, filho, porque Ele te ama. Isso é prova de amor. Vem, filha, porque Ele te ama. Isso é prova de amor. Não precisa ter vergonha. Isso é amor dEle para com você. Isso é amor dEle para a sua vida. Noite de reconciliação, noite de buscar a presença dEle de novo. Que bom que você abriu a porta do seu coração. Que bom que você recebeu Ele. Vem, eu estou te esperando aqui. Eu sei que tem mais gente. Vem porque eu quero orar por você. Vem porque eu quero orar por você. Vem, filha. Vem, filho, Jesus está te chamando. Isso, vem. Vem porque Ele disse tudo isso porque Ele te ama. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta adquirir tantas riquezas e perder o nome que está no livro da vida? De que adianta? Para, não dá mais para fingir, por favor. Faça um favor a você mesmo, não finja mais, não entregue mais uma adoração meia boca, não viva mais uma vida de cristão de meia boca. Ele está dizendo: cadê você, filho? Vem, eu já vou orar por você. Mas eu sei que tem mais gente aí, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei o peso da palavra que eu preguei. Talvez você entrou hoje aqui afastado do Evangelho. Pastor, na minha trajetória, na minha caminhada, eu ouvi algumas coisas que me machucaram, que me feriram, e aí eu saí, eu fui embora. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para provar mais uma vez o quanto que Ele te ama. Todo pai que ama corrige o seu filho. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Ai, pai, chora. O pai avisou. Mas vem cá que o pai tem um colo para você. Ele não quer que você tome um choque. Mas se você tomou um choque, Ele está dizendo: vem, porque o pai tem conforto para você.
Hoje o Senhor está te fazendo um convite ao arrependimento, para ter uma vida de verdade, não para ser morno, mas para ser quente ou para ser frio, para curar ou para saciar alguém. Eu preciso perguntar: tem alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus? Está afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para a presença de Jesus. Pastor, eu vim aqui, mas eu estou meio fraco, eu estou meio sem força. Eu vou orar por você, o Senhor vai te ajudar, o Espírito Santo vai te dar força, você vai ficar de pé. Onde é que está a primeira pessoa que vai se entregar para Jesus aqui? Onde é que está a primeira pessoa? A senhora está se entregando para Jesus aqui? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa vida aqui? Ô pastora Rose, vem aqui, pastora Rose, dá um abraço nela, por favor. Eu quero saber onde é que está a segunda pessoa que quer se entregar para Jesus de verdade. Mas é se entregar para Ele, não aceitar Jesus. Qualquer um levanta a mão. Eu estou falando de entrega, eu estou falando de vida, eu estou falando de renúncia. Onde é que está você, filho? O Senhor te trouxe aqui. Vem, que o Senhor te trouxe aqui, a segunda vida para Jesus. Vem, filha, vem, filho. Ajuda ele, ajuda ela. Talvez ele está meio indeciso, está meio devagar. Pega na mão dele, chacoalha ele, fala: não faz cara de paisagem não, que Deus está falando com você. Fala para ele: não se finge não paga a demência não, Deus está falando com você. Não finge que não é não, porque é. Onde é que está a segunda pessoa? Nós vamos orar pelas vidas que estão aqui. Vai dar tempo de você vir aqui.